nós temos dois tipos de atrito. O atrito ele pode ser tanto estático, vamos colocar aqui do lado, estático, como ele pode ser dinâmico. Algo interessante em relação a esse dinâmico. Tem bancas que chamam de dinâmico, mas tem outras que chamam de cinético. E essas duas palavras são sinônimas, tranquilo? Então vamos lá. O que é o atrito estático? Para refletir, pensa o seguinte, tu está em casa e tu decide mudar um armário teu de lugar, certo? Tu decide mudar ele de lugar. Aí tu vai todo empolgado, aplica uma força e tenta deslocar. Só que o que acontece? Ele não se desloca. Aí tu pensa o quê? O que aconteceu naquele momento? Não apliquei força suficiente, vou aumentar. Aí tu aumenta. De novo, tu não conseguiu empurrar. Mas tem uma hora que tu aplica uma força de tal intensidade que tu faz o quê? Tu consegue que ele se desloque. E depois que ele se desloca, parece que fica até mais fácil, né? Manter ele em movimento. É até um pouco de inércia, mas enfim, voltando para cá. Esse atrito estático, o que fez na primeira tentativa ele não ir, na segunda tentativa ele não ir, é porque existe uma força de atrito estático. É uma força de atrito que está aparecendo ali quando o corpo está em repouso. Ele está parado. Essa força de atrito estático ela tem um limite, certo? Que no caso é a força de atrito estático máxima. Vamos supor uma seguinte situação, que nesse meu exemplo, a força de atrito estático máxima seja de 10 newtons, tá bom? Então isso quer dizer que se tu aplicar só 2, ele vai devolver 2 e tu não vai conseguir deslocar. Tu aplica 6, ele devolve 6 e tu não consegue deslocar. Tu aplica 10, 10 não é o limite, então ele ainda consegue devolver 10 e fica parado. Mas o que acontece? Se tu aplicar 10,0001 de força, um pouquinho a mais de 10, tu vai conseguir colocar ele em movimento. Tranquilo? Então, quando ele está em repouso, estático, é quando esse bloquinho está em repouso, tá bom? E ele vai devolver uma força de mesma intensidade até que eu atinja o limite dele, que é o atrito estático máximo. Tranquilo? Então, aquele mesmo processo. Lembra que eu falei que o atrito é contrário ao movimento ou à tendência de movimento? É por causa do atrito estático que eu falei isso. Porque se eu aplicar uma força aqui, eu estou aplicando uma forçazinha F para cá. Então, a tendência de deslocamento dele é para onde? Se eu estou aplicando uma força F para cá, esse cara está parado, está em repouso, mas ele tende a se mover para onde? Para a direita, tranquilo? Então, se ele tende a se mover para a direita, o atrito é para ser para onde? Para ser aqui, para a esquerda. Beleza? Então, e no dinâmico, como é que funciona? Simples. Se eu conseguir colocar o guarda-roupa lá, o armário, em movimento, ele não vai deixar de ter atrito. Ele vai continuar tendo atrito. Então, esse atrito que eu tenho quando ele já está em movimento é o que eu chamo de atrito ou dinâmico ou cinético. Tranquilo? Não confundir. Então, esse aqui é para quando está rolando já o movimento. Quando eu tenho movimento, eu vou ter um atrito dinâmico, o processo é o mesmo.